Amigas e amigos, a mídia tenta passar a ideia de que a luta política no Brasil é um filme que já terminou e o bandido acabou ganhando. Mas é preciso separar as emoções da realidade, e isso dá um certo trabalho, mas é com a cabeça fria que pode-se fazer uma leitura no sentido correto da situação. E aí pode-se chegar facilmente à conclusão de que está ocorrendo exatamente o contrário. A direita, quando avança, ela deixa atrás de si um rastro de destruição que impossibilita a harmonia social. A história do capitalismo tem sido assim. O capitalismo é um regime da instabilidade social. Por isso ele tem grandes dificuldades em lidar com a democracia. Os centros do capitalismo, por exemplo, se preocupam mais com o mundo exterior do que com os seus problemas internos, porque são problemas insolúveis, contradições que se acumulam. A gente viu isso aí principalmente na virada do século XIX para o século XX e que depois avançou aí ao longo do século XX e chegamos a essa situação de hoje. A crise de hoje é muito parecida com a de 1929, que foi resolvida somente com a Segunda Guerra Mundial, que é consequência da Primeira Guerra Mundial. É da natureza do sistema resolver esses problemas, os seus problemas com guerras. É o regime das guerras. Guerras frias ou guerras quentes. O socialismo, por exemplo, sofreu aí o cerco violento desses centros aí do capitalismo exatamente por isso, porque onde o socialismo foi adotado, os países resolveram as suas contradições sociais rapidamente e passaram por um processo de evolução. A Rússia, se a gente pegar, por exemplo, que era um país periférico, depois se transformou na União Soviética e se transformou em seguida numa das superpotências mundiais. E outros países, Vietnã, Cuba, se a gente pegar aí, um exemplo aqui mais próximo da gente, da nossa realidade, que Cuba hoje seria, sem as medidas do socialismo, seria um país muito parecido com Haiti, Jamaica e outros ali do seu entorno. É preciso comparar coisas desiguais desigualmente, mesmo sofrendo o cerco do imperialismo ali, daquela situação do regime norte-americano, da superpotência, o bloqueio criminoso, o país tem um índice de desenvolvimento social muito superior aos demais ali do seu entorno, da sua região. E a questão, mas enfim, a questão é que o Brasil, que tem esse sistema, talvez seja um dos países com maiores contradições por conta da sua história, por conta dos seus problemas, dos seus abismos sociais. Porque a questão é que o conceito de democracia baseia-se, em poucas palavras, na aceitação das regras do jogo tidas como razoáveis para todos. Num país como o nosso, é difícil a aceitação dessas regras como a direita tenta impor, como ela tenta dizer que a sua democracia deve ser aplicada. Quer dizer, é um país com um grande número de cidadãos que acham que os ganhos econômicos não estão sendo compatíveis com os seus trabalhos, os ganhos econômicos são incompatíveis com os trabalhos, a produtividade, o conhecimento que se acumula. Enfim, é uma força de trabalho em evolução, principalmente da Revolução de 1930 para cá, inclusive do ponto de vista político, do conhecimento político e da consciência política, que entra em atrito com essa lógica do sistema da direita brasileira. Essas regras são constantemente questionadas, exatamente por isso, por conta dos ganhos econômicos que os trabalhadores, a grande massa da população, entendem como incompatíveis com a parcela de contribuição que eles dão para o desenvolvimento, para o crescimento, para a produção de riquezas no país. E é isso, quer dizer, de um lado nós temos os trabalhadores que buscam um ganho melhor na proporção do seu trabalho realizado e da sua produtividade, e de outro nós temos essa elite escravagista, com essa ideologia escravagista, que entende o Brasil como a extensão do seu umbigo, e se recusa a entregar até o mínimo do mínimo dos seus privilégios. Essa que é a questão, por isso que a luta de classes no Brasil é tão violenta. Esse pano de fundo dessa luta de classes começou a ser tecido mais efetivamente com a Revolução de 1930, mas ela já vinha desde antes, porque ela entrou triunfalmente na República, com a chamada República Velha, e depois da Revolução de 1930 ela recorreu aos golpes, ao golpismo, que como eu já disse aqui, é um filme que a gente tem visto aí recorrentemente
por parte da direita e que nós estamos vendo atualmente. O problema é que neste golpe, no golpe atual, a direita enfrenta um passado recente de experiência da esquerda no poder tão profícuo, né, que ela precisa lançar mão de seus instintos mais rasteiros para levar o golpe adiante, né? É daí que se alimentam os militantes do golpismo, né, que se manifestam de forma animalesca. Essa atmosfera fascista que a gente vê no país, quer dizer, não tem diálogo, não tem debate político, perdeu-se a civilidade, né? Não tem, eles se manifestam com xingamentos, quer dizer, qualquer ação política que se tenta, ela é respondida com violência, é um sistema, uma atmosfera de violência política que nós estamos vivendo atualmente no país. A questão é porque, como diria Lula, né, quer dizer, nos 13 anos de governos democráticos e progressistas, essa experiência profícua, recente que nós tivemos aqui, forças positivas atuaram como nunca antes na história desse país. Né? O desafio da direita é apagar essa rica experiência da percepção e da memória da sociedade. Esse é o desafio da direita. Como eles vão fazer isso? Somente com a criação dessa atmosfera fascista, essa repetição goebbeliana da mídia e dos métodos aí, como eu falo sempre aqui, do binômio mentira e violência. Quer dizer, é aí que entra o papel da mídia. Né? A gente vê isso nitidamente com as suas formas de atuação. Se a gente pegar aí, por exemplo, esses atritos da mídia com os métodos fascistas do Sérgio Moro que se espalham pelo país, a gente vai ver que eles estão procurando aprumar o rumo exatamente para dar credibilidade ao golpe. Quer dizer, o Sérgio Moro passou a ser imitado aí pelo país afora. Evidentemente que o Sérgio Moro é o rei dessa confusão toda, né, dessa lógica dos golpistas, dessa atmosfera fascista, ele precisa ser preservado. Agora os outros que tentam imitá-lo, a mídia trata de dar um puxão de orelha, né, porque é preciso seguir o padrão, o modelo lá da Operação Lava Jato. Aí a gente vê, o caso, por exemplo, aí dessa quebra de sigilo da fonte de jornalistas da revista Época e de algumas afiliadas da Rede Globo, né, para descobrir quem repassou informações consideradas sigilosas, né, ou seja, para não desmoralizar a Operação Lava Jato é que eles procuram fazer isso. Quer dizer, há um atrito aí, sem dúvida alguma, da mídia com esses setores da justiça que procuram imitar a Operação Lava Jato de maneira atabalhoada, espalhafatosa. Né? Quer dizer, é preciso pôr as coisas nos trilhos para que o golpe seja enquadrado aí dentro da lógica dos padrões da mídia, né? Porque se essa regra que eles estão aí questionando e criticando dos outros setores da justiça fosse aplicado também na Operação Lava Jato, ela seria extinta sumariamente. Quer dizer, na Operação Lava Jato pode, nos outros não pode. Né? A questão é que esse padrão da Lava Jato é o que interessa. É o vazamento seletivo. Né? É nisso que a mídia está interessada. Né? A coisa não pode fugir do controle. Vai que essa turma começa também a usar esses métodos contra o PSDB, contra o PMDB, né? E contra, inclusive, a própria mídia. Né? Essa é a regra do jogo. Precisa pôr nos trilhos. Esse conluio mídia e Operação Lava Jato não é brincadeira. Não é de brincadeira. É uma coisa séria. É uma conformação política que eles levam à risca, ao pé da letra. Outro exemplo é o dos promotores aqui do Ministério Público de São Paulo, Cássio Conserino, José Carlos Blatt e Fernando Henrique de Moraes Araújo, né, que pediram a prisão preventiva do Lula, quer dizer, passando o carro na frente dos bois, né, querendo ser mais realistas do que o rei Sérgio Moro. Né? Eles foram bem caracterizados aí pelo advogado Lênio Streck, que é um professor de direito penal e ex-procurador da Justiça, como adeptos do falso moralismo no lugar do direito. Eles tentaram ser mais moralistas do que o Sérgio Moro, mais moralistas do que a mídia. E aí estão levando esse puxão de orelha, levaram, né? E agora eles estão processando o jornal Folha de São Paulo, mas é preciso lembrar que outros veículos da mídia também criticaram eles e se utilizaram de palavras pesadas, né? Como três patetas, que são de fato uns patetas, né? E é o caso do Globo, né? Do jornal o Globo, que fez críticas aí nesse diapasão, né? E também outros veículos da mídia. Exatamente por isso, porque eles estão fugindo do padrão Lava Jato. O centro do golpismo, dessa tática, desse conluio, é a Operação Lava Jato.
né? É aí que a gente, é nesse sentido, é nesse rumo que a gente deve entender esses atritos, né? Que são meio que imperceptíveis. Quem faz uma leitura mais atenta vê isso claramente. Né? É um modelo que eles querem, não é o modelo que eles querem, o modelo que eles querem é o modelo da Lava Jato, que aliás foi adotado também aí pela Justiça Federal de Brasília, né? Quer dizer, nesse mais recente indiciamento do ex-presidente Lula, que é nessa caçada que eles movem, né, os justiceiros movem aí contra o ex-presidente Lula, uma caçada digna do Velho Oeste. Quer dizer, nesse caso mais recente, isso faz parte dos ataques desferidos pelos golpistas ao BNDES, né, porque eles querem exatamente atingir a Petrobras, BNDES, esses setores, a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, né, esses setores chaves aí do desenvolvimento da economia, que serviu de alavanca para esse passado que eu falei aqui, profícuo dos 13 anos de experiências dos governos democráticos e progressistas, e eles querem exatamente atingir aí esses pontos. O que se caracteriza no caso do Lula, né, é importante não fugir desses parâmetros, que é a chamada guerra jurídica, né, que a defesa do Lula vem caracterizando como lawfare, né, que é um conceito aí internacional. Eles explicam bem isso. Eu falei aqui, inclusive, estou publicando aqui novamente a peça de defesa, né, quando eles pedem de maneira magistral que a Lava Jato apresente toda a documentação para se fazer a investigação, a constatação de fato que aconteceu, não ficar escondendo, né, o inquérito, escondendo a documentação, como eles vêm fazendo. Quer dizer, a defesa do Lula desmonta cabalmente a acusação do Ministério Público Federal da Lava Jato, né? E no caso aqui do BNDES, certamente deveria se fazer a mesma coisa. Quer dizer, como é que o juiz pode acatar aí uma denúncia do Ministério Público Federal, sendo que a defesa não tem acesso, né, aos fatos, né, à documentação que eles alegam para fazer aí a acusação. Enfim, mas o modelo é esse. Isso que interessa. Esse é o modelo da Operação Lava Jato, né? O cerco ao Lula. Né, todo o entorno do Lula eles atacam, prendem, né, mas o centro tem que ser o Lula, e os patetas aqui de São Paulo tentaram atrapalhar aí a jogada desta turma. Por isso que levaram puxões de orelhas aí da mídia. E tem outros casos aí pelo país afora também, que eles vão, o foco, o ponto central é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fora disso, eles vão por ataque, não vão deixar que a coisa saia fora dos trilhos. O cerco a Lula é o centro desta guerra dos golpistas. É exatamente porque o Lula sintetiza todo esse período recente, esse passado aí dos 13 anos de experiência profícua dos governos democráticos e progressistas. Isso está bem caracterizado aí na figura do ex-presidente, né? E a questão toda deles é tentar apagar esse legado. É só isso. Nada mais. A guerra política é exatamente essa. Como eles vão lidar com essas contradições, quer dizer, o rastro de destruição que eles vão deixando atrás, que vão criando desarmonia social, é o grande ponto de interrogação que se coloca neste momento. E certamente estas contradições não serão resolvidas com as medidas que eles vêm adotando, e, portanto, a luta política no Brasil tende a seguir em frente cada vez mais de forma acirrada. É isso, muito obrigado pela atenção, até a próxima, um abraço, conto com vocês para divulgar o outro lado da notícia.